O Ministério da Justiça confirmou a terceira morte por intoxicação por metanol relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas. A vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro. É o terceiro caso confirmado. As outras duas vítimas são dois homens, um de 38 e outro de 48 anos. Os casos aconteceram neste mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo. O governo federal, inclusive, anunciou um plano de ação para enfrentar os casos de intoxicação. De acordo com as investigações, a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, estaria fornecendo metanol a destilarias clandestinas que produzem bebidas ilegais. O metanol, usado na indústria química, pode causar cegueira, convulsões, falência de órgãos e morte quando ingerido. Renato Alves, direto de Brasília, traz as informações agora pra gente, inclusive sobre uma entrevista coletiva sobre esse assunto, né, Renato? O que a gente sabia um pouco antes, já soube um pouco antes do início dessa entrevista coletiva, é que a Polícia Federal vai abrir uma investigação, um inquérito sobre as bebidas com metanol. Entre outras coisas, claro, é preciso saber se a substância foi adicionada intencionalmente, de forma criminosa, ou se houve algum defeito de fabricação, como aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no caso da cervejaria Baker, né? Baker. Era Belo Horizontina a cerveja, se eu não me engano, 5 anos atrás. Ali se sabe até então que não foi uma coisa criminosa, não foi intencional. Houve um defeito de fabricação. Já em São Paulo, não parece que não é o que está acontecendo. Os indícios são outros. Vamos lembrar que os casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas, até agora, foram todos em São Paulo, na cidade e na região metropolitana. Ele tem preocupado, claro, os especialistas de saúde já são investigados pela Polícia Civil de São Paulo. Hoje de manhã, inclusive, policiais encontraram uma fábrica clandestina em Americana, que fica ali na região de Campinas. No local tinha rótulos falsos de marcas conhecidas e uma grande linha de montagem para adulteração de bebidas. Não se sabe se havia nesse local específico a presença de metanol. E o que é o metanol, né? A gente precisa explicar também o que é isso. O metanol ele é um álcool usado na indústria para produtos químicos. Não pode ser ingerido de forma alguma pelo ser humano. Ele no corpo humano ele transforma em substâncias tóxicas que atacam o fígado, rins, o cérebro, o nervo óptico. Ou seja, ele causa cegueira, convulsões e, claro, pode levar à morte, como está acontecendo lá em São Paulo. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação já relacionou o metanol encontrado nas bebidas em São Paulo ao mesmo que é importado ilegalmente pelo primeiro comando da capital, o PCC, para batizar combustíveis. Investigações recentes, deflagradas semanas atrás, mostrou que o PCC controla postos de combustíveis em São Paulo. E, claro, esses postos aí vendem combustíveis adulterados para aumentar o lucro desse grupo criminoso. Caso essa contaminação aí, André, e quem está nos acompanhando, essa investigação comprove que o PCC também está usando metanol para bebidas alcoólicas, vai ser mais uma evidência, mais uma prova de que essa facção criminosa, que é a maior facção do Brasil hoje, ela disputa ali com o Comando Vermelho, que tem origem no Rio de Janeiro, esse título, né, nada honroso, ela é mais uma prova de uma evidência muito clara de que o Estado que o crime organizado está avançando sobre o Estado brasileiro, né, em especial em São Paulo. Porque, além do narcotráfico, dos assaltos, já se sabe que o PCC comanda a rede de postos de combustíveis com combustíveis adulterados e também uma rede de motéis para lavar dinheiro. Teve uma operação semana passada que revelou isso. E há outra gama, há um grande número também de outros negócios, de mercados, inclusive padarias, por exemplo, que são usados pelo PCC para lavar dinheiro em São Paulo. Ou seja, são muitas evidências de que o Estado de São Paulo já está se transformando num que chamam de narco-estado. Ou seja, um Estado controlado pelo narcotráfico, como a gente tem no México, por exemplo. E isso, além de ter a questão criminal, claro, que é super preocupante da segurança pública, isso chega ao campo político, claro, óbvio. Ele reflete nos planos do governador Tarcísio de Freitas,
Porque ao mesmo tempo que o Tarcísio está flertando aí com uma candidatura à presidência, não vai e volta, né? O Tarcísio, cada semana a gente acha que ele vai ser candidato a alguma coisa, depois ele recua, avança com declarações, recua. O Tarcísio tem feito muito viagens a Brasília para negociar esse seu projeto político. E com isso ele enfrenta forte cobrança interna aí no estado de São Paulo, lá no estado de São Paulo. Aliás, ontem mesmo o Tarcísio estava aqui em Brasília e não era para tratar de segurança pública, estava aqui para tratar do seu projeto político. E isso aumenta as críticas ao governador de São Paulo, porque, enquanto isso, São Paulo está aí lidando com problemas do PCC. 2 semanas atrás, um ex-chefe de polícia civil foi assassinado pelo PCC em São Paulo. Quer dizer, não se sabe ainda se é o PCC, mas foi o crime organizado e não se sabe que braço do crime organizado. Afinal de contas, a segurança pública é a principal bandeira do Tarcísio de Freitas. E sem ações efetivas aí no combate à criminalidade, o resultado do visível, já que o Tarcísio diz que está tendo sim, tomando medidas, mas a gente não vê esses resultados palpáveis, né, de que o crime organizado está recuando em São Paulo, ao contrário, ele pode ver prejudicado também um possível projeto de reeleição a governador paulista, já que ele ontem mesmo houve um recuo ali, dizendo que não vou ser candidato a presidente, eu vou ser candidato à reeleição. Então isso, se a gente não vê, se a população de São Paulo não vê esse resultado prático e vê a cada semana uma nova operação ou novos fatos, novos episódios mostrando que o PCC está atuando, está aumentando seus braços em São Paulo, isso prejudica e muito os planos do Tarcísio, André. Para onde mais pode ter ido bebida contaminada por esse produto que pode cegar e pode matar uma pessoa? E fiscalização a gente sabe que em todos os pontos, né, Fred? É um ponto muito difícil, realmente é a tal da fiscalização. A gente sabe que existe a lei está ali, existem fiscais, mas nem sempre são com um número suficiente para isso. E fiscalizar bebida alcoólica no país onde bebida alcoólica tem propaganda na televisão, propaganda na internet e tudo, fica mais complicado ainda, né, Fred? Sim, e principalmente se confirmar essa questão do que está falando aqui na coletiva, do envolvimento do PCC. Né? Uma coisa é você fiscalizar estabelecimentos comerciais, centros de distribuição. Outra coisa é você fazer fiscalização em redes criminosas. O jornal Tempo de hoje manchetou uma questão muito importante em relação a esse tentáculo do crime organizado em relação à iniciativa e o comércio formal. Ele movimentou em 2022, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, 453 bilhões de reais. Se você comparar com a receita líquida das principais empresas do Brasil entre 2022 e 2023, o crime organizado seria a segunda maior empresa em receita líquida, né? Só perderia para a Petrobras, ficaria à frente da JBS e da Vale. Inacreditável então, isso. É uma coisa absurda. O que ela significou de evasão fiscal foi em torno de 136 bilhões de reais em impostos não recolhidos. Novamente fazendo uma comparação, isso é quase o valor que o governo reservou este ano para o Bolsa Família ou para a educação. Então é muito dinheiro que está sendo envolvido numa organização que tem tentáculos em praticamente todos os estados do Brasil, fora 28 países, segundo o GAECO, com 2.000 integrantes do PCC em países como Paraguai, Bolívia, Venezuela. Ele era basicamente envolvido nessa questão do tráfico de drogas, mas ele foi crescendo nessa diversificação de mercado, inclusive para a lavagem de dinheiro das drogas. E isso faz uma pressão gigantesca na economia e na prestação de serviços. É preciso que tenha muito cuidado mesmo, é importante que nós tenhamos o cuidado sanitário, o cuidado com essa questão que não preocupa apenas São Paulo, mas o Brasil inteiro está discutindo essa questão da contaminação por metanol, mas principalmente se tiver envolvimento de facções criminosas e com essa capilaridade que o PCC tem em todo o país, é um risco sim que deve ser enfrentado de forma muito dura pelas instituições de saúde, mas também pelas instituições de segurança.
Renato Alves, ô Renato, é uma coisa que assusta muito a gente, essa informação, né? Quer dizer, o PCC enraizando, né, essa vascularização em diversas áreas, inclusive do poder no nosso país, e também em bancos. Agora a gente está vendo a adulteração de postos de gasolina, a adulteração possivelmente de bebidas também, de bebidas alcoólicas. A gente pode começar a pensar que basta olhar para o lado e vai ver alguma raizinha do PCC perto da gente, né? Isso, né, André? Infelizmente, a realidade aqui, ela absorvendo a ficção. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, quem não assistiu, assistir a Tropa de Elite 2 é uma ficção, mas ilustra bem o que o crime organizado pode fazer com a sociedade, com o país, e como ele já estava corroendo os poderes. Aquilo foi inspirado ali na realidade cariocas, mas mostra como pode ser a realidade nacional. Então, assim, quem não assistiu, quem já assistiu, assista de novo com uma visão mais crítica e relacionando as pessoas que estão aí hoje com o nosso cenário nacional para entender a que ponto chegamos e qual o risco disso. Então, por isso que eu acho que o governo federal está intervindo, e essa coletiva agora, com esse anúncio de medidas do governo federal também, é lógico que tem muito a ver com política, porque enquanto o Tarcísio estava aqui em Brasília, o Tarcísio não se pronunciou ainda sobre essa questão do metanol em São Paulo, a coisa, então, o foco está lá na cidade, está no estado que ele comanda. O governo federal prontamente já convocou ali vários ministros, vários outros representantes de outros setores para mostrar que está reagindo a uma crise momentânea, mas que pode ter proporções nacionais, porque, né, a bebida pode estar sendo feita em São Paulo, mas ser vendida no Brasil inteiro. E enquanto isso, a gente ainda não viu essa resposta do Tarcísio. Eu creio que até o fim do dia, tendo essa movimentação em Brasília, tendo essa coletiva agora, o Tarcísio vai anunciar alguma medida, talvez faça até a sua coletiva também lá em São Paulo. Mas isso... Infelizmente, as autoridades agem assim também. Elas não deviam estar agindo assim, já deviam estar se antecipando, né? Porque, pelo que a gente sabe, já há investigações mostrando que o PCC já vinha vendendo metanol que ele usa lá na adulteração de combustíveis para empresas clandestinas de bebida também. Então, precisou ter essas mortes, uma reportagem extensa no programa Fantástico, domingo, para que houvesse essa reação das autoridades. E, infelizmente, é isso. Mostra mais um tentáculo do PCC na nossa sociedade e controlando de tudo, de combustíveis, drogas, e agora a gente vê que chega a bebida alcoólica, que é uma coisa muito consumida em nosso país, um país tropical, imenso, e que afeta a saúde pública. As pessoas, você pode transformar aquela coisa que é ir para o seu lazer, sair de casa para ir para o bar com os amigos, restaurante, almoçar, jantar com a família, né? Distrair um pouco, inclusive para a gente não lembrar dos problemas que nós temos, que não são poucos aqui no nosso país, e isso pode virar uma tragédia na sua vida, uma tragédia familiar. É muito triste e tem que ter reação à altura, tem que ter uma reação coordenada, porque é isso mesmo, o governo federal tem que sim entrar na história, porque a bebida não é, mesmo que ela seja feita em São Paulo, ela não vai ser só consumida, ela é vendida lá. Tem que se saber a extensão disso, sim. O PCC não vai... Se ele estiver, e é bem provável que esteja, por trás desse episódio da fabricação de bebida, adulteração de bebida com metanol, ele não vai querer só o mercado paulista, ele quer o mercado nacional e internacional. Se ele puder exportar para ir para a resto da cidade, ele vai exportar, ele quer ganhar dinheiro de forma mais fácil, e o crime é a forma mais lucrativa. Então, sim, é necessário que o governo federal entre e que a gente tente cortar mais esse tentáculo aí do PCC, né, André? Pois é um desafio, como você disse, né, para o governador de São Paulo, ele que tem na frente essa ideia da segurança pública, e tem lá na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, o secretário de Segurança Pública, que é o Guilherme Derrite, ele que foi expulso da rota quando ele comandava ali a rota por excesso de mortes que durante essa gestão dele na Secretaria de Segurança Pública tem aumentado demais em São Paulo, e a gente vê que o tiro, a bala e matar traficantes, matar bandidos nas ruas, suspeitos, que muitas vezes acontece, não é a saída, porque, pelo que a gente está vendo, não está resolvendo. E os crimes estão se aflorando e aparecendo cada vez mais em São Paulo. Um grande desafio, realmente, para o governador de São Paulo, que se propõe aí, talvez, até a um cargo de presidência da República, embora tenha tido ontem um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o que ele mesmo falou, ele já avisou o ex-presidente que pretende concorrer novamente ao governo do estado de São Paulo.